Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Giciane e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Mas eu quero te pedir uma coisa antes de começarmos. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, comente bastante. É muito importante pra mim o seu joinha. Então já deixa aí e vamos pro vídeo. Gente, hoje eu quero compartilhar algo muito sério com vocês. Algo muito surreal que aconteceu. Eu tive que dar uma pausa aqui do YouTube, porque eu simplesmente troquei de celular e aí eu perdi a minha conta do canal. Eu não lembrava e-mail, eu não lembrava senha, eu não lembrava nada. Sério, foi aterrorizante pra mim, fiquei frustrada, falei, meu Deus, o que eu faço? E eu fui pesquisando, e graças a Deus deu certo, voltei, né? Então, e eu acordei com uma vontade mesmo de gravar algo pra vocês, que aconteceu comigo. E talvez isso pode ajudar você de alguma forma. Pode ajudar o seu coração, pode ajudar uma pessoa que você conhece que tá passando por uma situação difícil. Então, se não for você, encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece. Eu sei que tem alguém aí que tá precisando ouvir essa mensagem, né? Tá precisando mesmo dessa mensagem de carinho, de afeto. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, quando eu tinha uma certa idade, adolescente, eu sempre, às vezes, eu desacreditava um pouco de mim. Eu sempre desacreditei. Eu sempre fui uma criança extrovertida, uma adolescente extrovertida, que tinha dons, né? Eu gostava de compor música, de escrever histórias. Eu falava, mas eu ainda falo que eu ainda vou ser uma autora best-seller, sim, em nome de Jesus. E se você também tem esse sonho, comente um coraçãozinho pra mim saber que a gente vai se apoiar, porque assim, é um sonho pra mim escrever um livro e ajudar as pessoas, sabe? Eu até me dá vontade de chorar, assim, quando eu falo de pessoas, porque eu amo vidas, eu amo pessoas, eu amo lidar com pessoas, conversar, entender, ouvir, eu sou muito ouvinte. Então, tem uma época que eu queria fazer psicologia, mas não deu certo. Eu ainda tenho essa chama dentro de mim. É da vontade de Deus, né? Se for dar certo, se serei uma futura psicóloga ou não. Mas enquanto isso, por que não, né? Vir aqui. Então, é um dos motivos também pelo qual eu abri o canal. Vir aqui ajudar alguém, de alguma forma. Falar do amor de Jesus. Falar como minha história pode mudar a sua vida também. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, sujeitos a errar, a fracassar, a cair e a levantar também. E nós precisamos ter nossa cabeça erguida. Não é fácil, vou ser bem sincera com vocês. Eu vir aqui falar que vai ser fácil, não é. Mas não é nada que a gente não possa suportar. Não é nada que a gente não possa carregar esse fardo, né? Porque Deus, ele não dá um fardo maior do que nós não aguentamos. Se você tá passando por um momento muito difícil, é porque é o seu limite. É o que Deus deu para você carregar. E nós precisamos entender que tudo que a gente passa na nossa vida são processos para nossa própria edificação. Quem não deseja ser uma pessoa melhor? Eu sempre almejei ser uma pessoa melhor, desde quando eu era criança. Ó, na minha adolescência, agora, né, já jovem adulta, eu ainda almejo me tornar cada vez melhor, porque parece que pra mim ainda não é o suficiente. E eu acho que esse é a chavezinha do segredo, sabe? A chave da porta do segredo que a gente precisa saber é a gente não se acomodar e nunca achar que é o suficiente e acabou. Nós sempre precisamos estar buscando melhorar, estar buscando conhecimento, estar buscando ser pessoas melhores no mundo. Porque o mundo ele é cheio de pessoas enganosas, cheio de pessoas terríveis que desejam o mal para o próximo, que querem o mal, que desejam a morte. Mas também existem pessoas boas. Existem pessoas com coração bom. E também existem aquelas pessoas que têm o coração bom, mas ela se faz de ruim e ela não sabe que ela tem um coração bom, porque ela só precisa de uma restauração, né? Gente, ignorem o barulho do fundo, tá? Porque meu esposo tá mexendo com o carro ali, mas é só pra vocês saberem mesmo, ignorem, tá? Então, assim, é isso que nós precisamos ter em mente. Porque, pensem comigo, a gente nasce, cresce
e morre. É o ciclo da vida. É um ciclo de um ser vivo. Animal, planta, seres humanos. Certo? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã e nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Isso é bíblico, né? Não está determinado para sabermos o dia em que nós iremos partir dessa terra. Nós nascemos do pó e voltaremos para o pó, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, todo dia, ele precisa ser único. Nós precisamos viver os nossos dias como se ele fosse o último. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, podemos não estar mais. E aí vem aquela pergunta: o que nós estamos fazendo para ser pessoas melhores? O que nós estamos fazendo para ser luz na vida de outras pessoas? O que nós estamos fazendo para nos edificarmos, para subir de nível, para ser alguém melhor? Sabe qual que é o problema das pessoas hoje em dia? De algumas pessoas, né? Porque não é todo mundo que pensa assim, então nós não podemos julgar, né? As pessoas, elas estão preocupadas demais com as coisas materiais. Preocupada demais com luxos, com casas, carros, bens, dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro, principalmente, é uma das coisas que mexe com a nossa cabeça, que deixa a gente na ganância. Mas isso, e se eu te disser que isso não é o mais importante? Ok, é ótimo a gente conquistar as nossas coisas, a gente sonhar, viajar. Eu mesma tenho um sonho de conhecer Dubai. Quem sabe um dia eu estarei gravando um vlog aqui pra vocês. Um vlog em Dubai, já pensou? Então todo mundo tem um sonho e não é errado sonhar. E quanto maior você sonhar, amém, sonhe alto mesmo. Sonhe expansivamente, sonhe. Sonhe de você conhecer onde você quiser, de você estar onde você quer estar. Não é errado. O que passa a ser errado é quando nós deixamos isso tomar conta do nosso coração, impedindo de reconhecermos quem somos de verdade, de reconhecermos os nossos erros que precisam ser melhorados para sermos pessoas melhores. Será que muitas pessoas hoje em dia estão buscando melhorar ou ela deixa o orgulho falar mais alto? Deixa o orgulho falar mais alto e acha que tá tudo bem, que viver a vida assim tá ótimo porque tem dinheiro na conta. Então, nós precisamos fazer a junção. Ser pessoas melhores, ser pessoas edificantes, ser luz na vida de outras pessoas. Sabe aquele ditado, uma mão lava a outra? Nós dependemos um dos outros. Você depende de alguém, eu dependo de você, você depende de mim. Se você for perceber em tudo nessa vida, até quando a gente vai sentar para comer um prato de comida, nós somos dependentes. Para a gente comer um salgado numa padaria, a gente depende do padeiro da padaria que faz aquele salgado para te servir. Quando a gente vai almoçar em um restaurante, a gente está dependendo de uma cozinheira para preparar aquele almoço delicioso para você se servir. Quando nós fazemos o nosso próprio almoço em casa, nós dependemos de nós mesmos. Se não tiver outra pessoa para fazer. A palavra dependente é algo que nós precisamos valorizar. Dependente no sentido de que nós sempre iremos precisar de alguém. Então, por que não amar o próximo? Por que não ver valor em outras pessoas? E só julgamento? Só julgamento, só discórdia, só briga, só maus tratos. Não é assim. Nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então nós precisamos amarmos, precisamos estar reunidos. E não deixar que o orgulho e a mágoa tome conta do nosso coração. Porque nós não somos nada sem ninguém. Nós dependemos do homem para gerar um filho. Então, vê como a gente é dependente, se a gente parar para analisar? Então, se nós procurarmos ser luz na vida das pessoas e viver em comunhão, viver em harmonia com as pessoas, nós seremos mais felizes. E se o mundo for assim, o mundo vai ser mais feliz. Porque as pessoas vão reconhecer que precisam uns dos outros. E precisa ser algo de gratidão mesmo, né? Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês.
Que a mensagem que eu quis trazer aqui é de edificação, de dependência. Dependência no sentido bom, tá, gente? Dependência no sentido de você valorizar quem está do seu lado, seja seu marido, seja seus filhos, seja seus pais. Ah, mas meu filho não me respeita. Ah, mas meu pai me maltratou quando eu era criança. Ai, mas a minha mãe... Gente, os seus pais só deram a você o que eles receberam. Os seus filhos só vai retribuir a você aquilo que ele recebeu. Então, se coloque no seu lugar e analise você, cuide de você. Até queria trazer um outro ponto, porque quando nós falamos de autoestima, não, tenho quase certeza que quando nós falamos de autoestima, não vem só da aparência, não vem só em cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidar da pele, não, vem de cuidar de todo o nosso corpo, de todo o nosso templo do Espírito Santo de Deus. Vem para cuidarmos da nossa aparência física, cuidarmos do nosso coração, da nossa alma e do nosso emocional, dos nossos sentimentos. A autoestima inclui tudo isso. Ah, minha autoestima é lá em cima. Só por conta do cabelo, às vezes por conta de uma maquiagem, por conta que tem um rosto, um perfil bonito. Mas e o seu coração? Você está se importando demais, às vezes, com a sua aparência e está deixando de cuidar do seu coração, que é o órgão principal que Jesus habita. É o órgão principal, ele não vai julgar a sua aparência. Se você é magro, gordo, alto, baixo, bonito, feio, isso é o que as pessoas acham de você. Porque aos olhos de Deus você é perfeito. Aos olhos de Deus você não é diferente do seu irmão. Diferente no sentido de não difere o amor. Então quando você começa a reconhecer isso, você se preocupa mais com o seu interior. Não que o seu exterior tem que ser deixado de lado. Continue cuidando de você, bonito, né? Mas eu falo no sentido do seu coração e do seu psicológico. Porque quando o nosso coração ele tá cuidado, quando o nosso psicológico ele tá bem, o resto é muito fácil de cuidar. Então vamos nos preocupar mais com nós mesmos. Vamos ter mais esse carinho, vamos nos acolher. Vamos nos dar uma atenção. Parar um minuto, desacelera. Vamos desacelerar e pensar. O que eu preciso melhorar? O que eu tenho mudado esse ano? O que eu tenho feito de diferente? Como eu me porto diante de tal situação? Tenho raiva de alguém? Preciso perdoar alguém? Às vezes a gente vive tão acelerado na correria do dia a dia que nós não reconhecemos, não percebemos e acontece de repente. E tá tudo bem. Você só precisa respirar, se desconectar um pouco do mundo, da vida lá fora e focar em você. Foque em você agora. Foque em você. Faça isso depois desse vídeo. Pare um pouco e pense. Faça um check-up nas suas emoções e no seu coração. Nada acontece de repente. Não vai ser paf-puf. Não. Não é hoje que você vai lembrar de tanta coisa e vai começar a fazer. Vai pedindo direção para Deus. Vai reconhecendo que o seu coração precisa de cuidado. E você vai pensar, poxa, realmente, eu lembrei que eu preciso perdoar alguém. Ou eu preciso pedir perdão para alguém. Ah, eu lembrei que isso me machuca. Isso que aconteceu no meu passado me fere, que eu choro. Mas por que me fere ainda? Será que essa ferida já foi curada? Tem só uma cicatriz ou ela ainda tá uma ferida aberta que precisa ser fechada? Daí quando você reconhece que você precisa mudar, você começa a buscar formas de mudança. Se eu for citar cada uma aqui, vai ficar muito extenso, mas eu posso te ajudar. Nós podemos sim começar pelo perdão, pela mágoa, pela autoestima, e a gente vai subindo. Aonde eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar? Qual é o primeiro passo que eu preciso tomar para tirar isso da minha vida? Para tirar esse medo,
para tirar essa ansiedade, essa angústia, essa vontade de desistir. Porque é ser humano, acontece. Nós estamos sujeitos a fracassar o tempo inteiro. Mas quando nós focamos em nós e reconhecemos os nossos erros, sem ficar com orgulho e com o ego lá em cima. Não, eu não vou pedir perdão pra essa pessoa, porque eu não fiz nada pra essa pessoa que tem que me pedir perdão pra mim. Ó, eu vou deixar esse assunto pra um outro vídeo, porque, gente, o que eu aprendi sobre o perdão, eu quero compartilhar com vocês. E se você também quer que eu compartilhe com você sobre o perdão, deixe aí um joinha, que daí eu vou entender e eu trago um outro vídeo. Perdão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, é um spoiler, eu fico até quando eu falo disso. O que o perdão pode liberar na sua vida, meus irmãos, é algo assim, surreal. Mas enfim, vamos por partes, né? Então, comece em você. Não julgue. Ah, o meu filho que precisa mudar. Meu marido que precisa mudar. Não. Foque em você primeiro. Primeiro você. Deus, você e o outro. Né? Então, focando em você, cuidando de você, do seu interior, reconhecendo os seus erros e procurando mudá-los, você vai subir para um nível, você vai ter mais autoconfiança, a sua autoestima vai estar lá no 100%. Você vai transmitir amor em seu coração, temor, gratidão, um coração puro, honesto. Se comover com a dor do outro. Até porque hoje vivemos em um mundo em que nós não comovemos com a dor do outro mais. Algumas se comovem, mas outras não tá nem aí. Eu não vou ajudar porque eu não tenho. Eu não vou ajudar porque bem feito, merecia. Não é assim, gente. Vamos tentar ver o mundo de uma outra forma, apesar do caos que ele está. É tantas coisas acontecendo, mas se a gente for na onda e ficar focando nessas coisas, nós vamos nos adoecer. Concorda comigo? Vamos ficar doentes juntos. Então a nossa visão tem que ser diferente. O que eu posso fazer para agregar, para ajudar na vida dessa pessoa? O que eu posso fazer para ser diferente? Para mexer um pauzinho lá e fazer acontecer. A partir de mim, a partir de alguém. Então, nós precisamos ter essa visão aberta mesmo. De reconhecimento em nós mesmos. Reconheça-se. Permita-se viver o extraordinário que Deus tem para você. Como que você vai receber as suas bênçãos se você não procurou perdoar? Se você não perdoou, liberar perdão. Se você não procurou se amar de tal forma a ponto de falar, não, eu estou errada, eu errei, eu quero melhorar isso. Tudo depende de nós. Deus, Ele é a nosso favor. Ele vai sempre nos ajudar. Mas a decisão é sua. E o milagre, a liberação do extraordinário, ela parte de você. Você precisa aceitar, você precisa querer. Você precisa reconhecer e não ficar no orgulho, achando que tá tudo bem porque eu não fiz nada, eu tô certa e eu não quero saber, eu não aceito, tá errada. Não. Não, isso vai só piorar. Então, reconheça-se, reconecte com você. Pare um pouco, desacelera. Respira fundo e entenda e reconheça o que eu preciso mudar. O que eu preciso melhorar para ser alguém melhor? O que eu preciso fazer para ser espelho na vida dos meus filhos? O que eu preciso fazer para ser espelho na vida do meu marido? O que eu preciso fazer para ser espelho na vida dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus tios, dos meus familiares? O que eu preciso fazer para ser melhor que ontem? Quando você começa a se perguntar isso todos os dias, eu preciso ser melhor que ontem. Isso vai virando uma sede de transformação tão satisfatória na sua vida que automaticamente a sua empolgação ao transmitir uma energia tão boa de mudança, quando você pensa que não, você mudou e tudo é mais florido, tudo é mais leve, apesar que o mundo tá um caos. Mesmo que o mundo tá um caos, tá turbulento, tá agitado,
você vai estar correndo contra ele. Porque você se reconhece e principalmente não se esqueça, porque você reconhece que existe um Deus incrível que está do seu lado. Como que você pode provar isso, Gi? Se ele não estivesse do seu lado, você não estaria onde você está hoje. Olha quantas coisas você tem hoje que é resposta de uma oração que você fazia há 10, 3, 20 anos atrás. Pare e pense. Talvez seja só falta de se reconectar, de reconhecer e entender que nessa vida é fácil. Você só precisa recomeçar e desacelerar, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero grandemente que de alguma forma o seu coração tenha sido tocado e que você sinta esse amor pelo qual eu senti ao falar isso pra você, tá bom? Então comente, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu joinha que é muito importante pra mim e se reconecte, não se esqueça disso. Amém? Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau!